Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, sou psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise e membro do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal sobre o pensamento freudiano. E hoje um assunto especial. O texto, além do princípio do prazer, completa 100 anos agora em 2020. E esse é um vídeo especial. É óbvio, eu não pretendo esmiuçar um texto tão denso e tão complexo quanto Além do Princípio do Prazer. Minha ideia é apresentar algumas ideias para quando você for ler, estar com elas. Esse é um vídeo para inspirar discussões, reflexões, ok? O Além do Princípio do Prazer é meu texto preferido. Eu o leio uma vez por ano. E toda vez que eu leio, eu percebo algo diferente. E eu separei essa experiência em 3 tópicos: trauma, teoria pulsional e eu. O trauma, né? Freud fala bastante do trauma e ele dá uma refinada na teoria traumática. Ela é uma teoria que surgiu na pré-psicanálise, no começo da psicanálise, foi abandonada, volta, vem. Se discute o trauma é real, o trauma é simbólico, o que é o trauma, e aqui ele dá uma bela explicação do que é o trauma. O trauma vem da medicina, tá? É um evento, uma ação que causa um choque e gera uma lesão. No caso, uma lesão no eu. E aí o Freud recorre a um texto bem antigo dele, mas fundamental. Repetir, recordar, elaborar, para mostrar um movimento natural de cura do psiquismo. Ele exemplifica uma cena do seu neto, que fica brincando com o carretel. O menino joga o carretel longe, chora, os pais têm que sair correndo, pega o carretel e devolve, e ele repete essa cena. Até que um dia alguém amarra um barbante no carretel, ele joga o carretel para frente e puxa. Enquanto ele faz esse movimento, ele fala: forte, dá, forte, dá, longe, perto, longe, perto. E o Freud percebe que a brincadeira decorre o dia inteiro quando a mãe está longe e quando a mãe volta, ele sossega. Então, sim, ele viu repetir, recordar, elaborar. É o que mais tarde o Lacan vai usar esta cena para real, imaginário e simbólico. Tá? A mãe está fora, é no real, é sentido como que ela não existe. Então, no recordar através de um ato, a criança está nesta fase de transição. Repetir, recordar, elaborar. A criança é um bom exemplo porque as crianças fazem isso. Mas os adultos, os jovens fazem isso. O repetir, recordar, elaborar está em toda a nossa vida. Tudo aquilo que vai gerar uma ansiedade, que vai gerar um ferimento no ego, vai gerar uma ruptura com algo, que pode ser como traumático, você encontra esse movimento. Tá? Eu esmiucei melhor essa ideia no meu vídeo sobre observações clínicas do isolamento. Eu vou deixar aqui embaixo. É dessa cena também que o Winnicott retira o conceito de objeto transicional. O Lacan ele leu Winnicott, né, como dependência absoluta, objeto transicional, capacidade de ficar sozinho, como real, imaginário e simbólico. Recordar, imaginar, recordar, elaborar, repetir, recordar, elaborar. Tá? É também a saída do princípio do prazer e entrar no princípio da realidade. Então, entrar no princípio da realidade traumatiza. Crescer traumatiza. Então, se tem este movimento, tá?
o trauma é muito mais do que algo patológico, do que um adoecimento nessa teoria do Freud. E sim, nós estamos falando desse lugar, desse movimento, do sair de um, entrar no outro, sair de um princípio do prazer, entrar no princípio da realidade. Lidar com uma lesão realizada no eu, a gente está falando de um trauma simbólico. O trauma simbólico é o trauma da teoria freudiana, tá? Quando a gente fala agora do segundo tópico, da teoria pulsional, o Freud começa o texto de uma ideia darwinista, sabe, de um mito de Darwin. O primeiro ser a criar consciência, não uma consciência como a nossa, mas um ser a estar vivo, sabe, uma espécie de estou vivo ao sair do mar primordial. Ele morre e a experiência se repete e se repete várias vezes, até que surgem dois, até que surgem três. E essa espécie de vínculo que vai surgindo entre esses seres vai fazer com que eles fiquem vivos e com que a vida se prolongue cada vez mais, aumentando e chegando até nós. De novo, você tem o repetir, recordar, elaborar. De novo, você tem uma ideia de que nascer é traumático. Não estou falando do nascer fisiológico, eu estou falando do nascer psíquico. É diferente. Uma égua dá a luz a um potro, o bichinho daqui a pouco levanta e sai andando. Não tem trauma ali. Mas ao nascer um eu, tem trauma. E o Freud está falando que pela primeira vez ele vai além do princípio do prazer. Ele vê que a teoria do princípio do prazer não contempla tudo o que ele observa. Então que deve existir algo anterior. Então ele nos apresenta a dualidade, pulsão de morte e pulsão de vida ou eros. E é importante ressaltar, Freud nunca usa o termo Thanatos, ele vem depois, tá? A pulsão de morte é descrita por Freud como um movimento de retornar ao inorgânico, ao inanimado. E a pulsão de vida ou eros é um movimento de relacionar-se afetivamente, primeiro consigo e depois com os outros. É só você lembrar, Eros é a versão grega do Cupido, aquela criatura alada que jogava suas flechas nas pessoas e os fazia se apaixonar. Filho de Afrodite, a deusa do amor erótico. Então, a pulsão de vida, Eros, está diretamente ligada à sexualidade. A teoria da sexualidade de Freud. A sexualidade vincula, a sexualidade cria os vínculos. E a pulsão de morte, ela desfaz. E sim, estamos falando da mesma pulsão. O que muda é o movimento. Pulsão de vida é para fora, pulsão de morte é para dentro. Basta você pensar assim: a pulsão de vida cria vínculo, então ela se expande. A pulsão de morte destrói vínculo, então ela vai cada vez mais para dentro. É um movimento, tá? O... Aí depois vai ser mais desenvolvido esse conceito em outros textos de Freud, em outros autores. Mas é importante ter esse movimento em mente. O terceiro tópico é o eu. Ou se você quiser uma coisa mais freudiana, o ego. Tá? O, o Freud ele vai nos dizer um modelo muito bonito do aparelho psíquico. E que é muito mais complexo e denso do que a gente imagina. Ele vai pedir para imaginar um pote com leite. E conforme o contato com o ar, aquela parte de cima do leite, ela vai virar nata. Ele fala que é uma parte do aparelho psíquico
que se sacrifica pela existência de um todo. Então, se você pensar no pote de leite como um aparelho psíquico, a nata é o eu, é o ego. Mais para frente, o Freud vai dizer e repetir: o ego é pele, o eu é pele, o eu é o que dá o contorno. O... Aí nós já temos dois grandes autores que vão pegar esta ideia e vão desenvolvê-la. Primeiro é Jacques Lacan, o Seminário número 2. Não à toa ele fala bastante do texto Além do Princípio do Prazer nesse livro. Quando o Lacan formula, ele questiona os seus alunos: o que é o outro? Ele está falando eu, ele está falando outro. O que é o outro? Ele fala: o outro sou eu. E ele já faz uma advertência. Não adianta sair falando para todo mundo que o outro sou eu, porque não vai fazer sentido se você só soltar essa frase, ninguém vai entender. Por isso que ele recorre ao além do princípio do prazer. Quando você tem o leite, você tem o ar, você tem um contato de um com o outro e você tem a nata, que nasce deste contato. É uma mistura. Ah, o, o eu, ele diferencia, ele separa o outro do inconsciente, se você quiser. Ele faz, se você for pegar no termo freudiano, você pode entender. O ar é o superego. O leite é o isso. E a nata é o eu. Se você for pensar nos termos lacanianos, quando ele fala do grande outro, ele fala do eu. E quando que ele fala do desejo do outro, o inconsciente se faz no discurso do outro. Olha o modelo freudiano aí. A nata se faz no contato entre o ar e o leite. Ela se constitui, ela nasce a partir desta mistura. Nenhum nem outro, mas os dois, tá? É, é daí que vem a ideia lacaniana do conceito de eu e do conceito de outro e do desejo do outro. E como que é importante você não ceder ao discurso do outro, porque o discurso do outro é o discurso do superego, é o discurso que mata esta parte da prévia psíquico e cria a nata. Ao mesmo tempo, analisar é curar alguém do que ela mais precisa para viver, porque precisamos do discurso do outro, tá? É, é daí que o Lacan tira o seu pensamento. O outro autor é o brasileiro Fábio Herman, nesse livrinho aqui maravilhoso, muito difícil de encontrar. Se você achá-lo, agarre com unhas e dentes e os defenda com a sua vida. Porque é um livro fundamental para você compreender o conceito de eu. A Psique e o Eu, do Fábio Herman. Na teoria do Herman, o eu ele é um mecanismo de defesa, tá? Ele vai funcionar para garantir que eu não duvide que eu sou eu. E ele vai separar o eu do mundo em que eu vivo. E mais ainda, ele vai garantir que o mundo não me contamine, ou seja, que o externo desabe para dentro do eu contamine. Ou seja, ele está a partir do princípio do prazer, do além do princípio do prazer, ele está começando a desenvolver o pensamento das psicoses. O que é a psicose? Quando Freud fala que a psicose é o psiquismo a céu aberto, que ao meu ver é um exagero, nada mais é do que
o externo invadindo, sabe, contaminando. É uma identidade que ruiu e se reconstruiu às pressas. Esta ideia foi desenvolvida nesse texto, nesse livro, Psicanálise da Crença, que requer um certo conhecimento teórico mais aprofundado para ler, tá? Pelos termos que ele usa, pela própria construção do livro, tá? Não é um bom livro introdutório, embora ele é fundamental. Eu já falei melhor sobre a psicose, eu também vou deixar o link aqui embaixo, tá? É só uma apresentação. O conceito do eu, do Freud, também pode ser entendido como um conceito de identidade, que é um conceito muito da psicologia, e que o Fábio, no livro A Psique e o Eu, ele traz para a psicanálise como esta construção de possíveis, conforme vai se defendendo. Quanto mais rígido é uma pessoa, mais próximo da patologia. Quanto mais flexível, mais saudável é. É um movimento da cura, sabe? Dessa flexibilização, ser de lidar com situações de maneira diferente, sabe? Quanto mais variável, mais saudável. Tá? E aqui, nesse conceito, nós podemos fazer leituras até muito contemporâneas, quando a gente fala de questões assim de identidade de gênero, quando falamos do ser você mesmo, quando a gente fala de ideologias contemporâneas, diferente do que eu falei no discurso do superego, a gente fala de uma coisa verdadeira. A gente está falando de alguém que se olha no espelho e não está de acordo com o que está vendo. A imagem que ela vê é diferente do que ela sente. A gente também está nesse conceito de eu que o Freud está falando, a gente está nesse conceito traumático. A gente está falando do choque do externo com o interno, tá? Então é um texto que ele pode servir para muita coisa. Ele é um texto muito amplo, um texto que pode ser entendido de várias maneiras. Ele foi lançado aqui no Brasil, primeiro na Standard Edition, que é aquela versão azulzinha que eu não recomendo a ninguém, tá? Que ela é uma tradução da tradução. A Ana Freud pegou o texto do Freud, adaptou a linguagem médica, publicou nos Estados Unidos, e a Imago pegou esta versão e traduziu. Então ela é péssima. Nós temos ele lançado aqui na coleção da Companhia das Letras, tá? Essa capinha verde limão, de 1917 a 1920. E temos também da LIPM, que faz um trabalho muito interessante, tá? Às vezes alguém pode achar que as obras completas da Companhia das Letras ou são caras, ou é uma coleção muito grande, você não quer ter a coleção inteira. A LPM lança esses textos soltos e são muito bons, tá? A tradução é muito bem feita. Você não vai perder nada além do ela. Então, se você quiser só o texto, a LPM vai. Infelizmente, as obras incompletas não lançaram. Eu acredito, tá? Mas é uma coisa minha, que eles lançariam, porque eles lançaram em 2019 um Infamiliar, em homenagem aos 100 anos do Das Heimlich. Então, eu acredito que a pandemia atrapalhou a editora, mas provavelmente em 2021 teremos. De novo, eu não tenho nenhum contato com a editora, nenhum contato com os criadores, mas é um feeling, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos na próxima sessão.